Domingo, explodiram várias informações extremamente importantes a respeito da prisão de Jair Messias Bolsonaro, que se você pegar as informações e colocar em perspectiva, você descobre que o que foi justificado na decisão do ilustríssimo ovo que tudo vê, o dono do Brasil, né, o dono da Xandolândia, vai por terra. Detalhes dos medicamentos, que foi chamado por uma equipe médica que eu consultei de coquetel do inferno, que eu não vou nem falar o nome para a gente não tomar ban aqui nesta plataforma. Eu descobri um texto muito interessante da decisão da juíza da audiência de custódia e aí eu quero compartilhar isso com vocês. E foi justamente esse coquetel do inferno que fez com que Bolsonaro surtasse e olhasse a tornozeleira eletrônica como uma escuta acoplada. Você tem uma escuta aqui. Olha, gente, esse assunto não é novidade e quem me segue aqui há mais tempo sabe muito bem que eu já toquei nesse assunto em outras ocasiões. Não vou me aprofundar, que vocês sabem muito bem que os tentáculos do Togaquistão, eles são infinitos, né? E um outro assunto que me fez sentir uma tremenda palhaça foi a anistia. Vou explicar para vocês por quê. Eu tenho a sensação de que o Congresso está usando a anistia para impedir que a bancada da oposição faça obstrução. Porque se a gente faz obstrução, não pauta a anistia. Mas eu estou imaginando, já está passando pela minha cabeça, que isso virou uma moeda pútrida de troca. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trocar em miúdos com vocês. Pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Bora pra pauta. Para mim, essa foi a informação mais importante que explodiu no domingo, logo após a prisão de Jair Bolsonaro, que foi um trecho escrito pela juíza auxiliar, tá? Que disse o seguinte, né? Foi indagado, foi na audiência de custódia e ela cita os 2 medicamentos que Jair Bolsonaro estava tomando, um por indicação de sua equipe médica oficial e o outro por indicação de uma outra médica, que até agora eu não descobri o nome. E a pergunta que fica é: quem é essa médica? Quando ela foi consultada? Por que ela passou um medicamento sem a anuência da equipe médica oficial de Bolsonaro? Em que circunstância Bolsonaro encontrou com essa médica? Quem ela é? Até agora eu não descobri. Eu batendo um papo com um médico amigo aqui, outro médico amigo ali, todos os médicos que eu consultei me garantiram que esses 2 medicamentos podem ser chamados de coquetel do inferno. E nesta declaração, a juíza fala o seguinte: que de sexta para sábado, em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada, tá aqui os 2 nomes dos medicamentos, não vou falar, ele tem tido sono picado, não dorme direito, resolvendo então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira. Ele tem curso de operação desse tipo de equipamento. Olha só o texto que eu destaquei para vocês. Afirmou o depoente que por volta de meia-noite ele mexeu na tornozeleira e depois, caindo na razão, cessou o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. Comunicou os agentes de sua custódia. O que ele comunicou? Que ele havia mexido na tornozeleira. Então, essa coisa de que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica porque ele estava armando uma fuga e que essa fuga ia acontecer 20 horas depois da violação da tornozeleira, se aproveitando em segurança social, que a vigília de oração pela saúde dele, pela volta da liberdade do Brasil, seria causada por Flávio Bolsonaro e os apoiadores de Bolsonaro. Gente, isso aqui joga tudo por terra. Então, o presidente Bolsonaro mexeu na tornozeleira, de repente ele caiu em si, ele foi lá fora, falou para os agentes, fiz merda aqui, mexi na tornozeleira e tal. Foi isso que aconteceu. Pelo menos, eu não vi nenhum agente da Polícia Federal dizer, isto é mentira. Ninguém até agora se pronunciou. Então eu trouxe aqui um post do Sam Puncher, que ele checou com a IA por curiosidade, e isso não é laudo médico, é importante que você que está aqui comigo também entenda que não é laudo médico, mas ele disse, olha, a resposta da IA para a combinação dos 2 medicamentos que Jair Bolsonaro estava tomando é uma combinação bombástica e só deve ser feita em ambiente hospitalar. Por quê? Por quê? Porque dá ruim.
Tá ruim. E o Bolsonaro sozinho em casa, estava com a filha, estava com a irmã, Dona Michele estava onde? Estava lutando pelo PL, estava lutando pelo Brasil. Até a IA disse, isso não é seguro. Mas parece que para a esquerdalha e toda a turma ali que está comemorando, abrindo champanhe pela prisão de Jair Messias Bolsonaro, uma prisão absolutamente ilegal, essas informações aqui não terão a menor importância, como também não teve para o STF. O post do Paulo Figueiredo, que comentou que é evidente, gente, que a prisão preventiva decretada por Alexandre não tem nada a ver com a tornozeleira. Como que a gente sabe disso? Porque os metadados do documento mostram que o mandado de prisão já estava pronto muito antes de Bolsonaro avisar. Fiz caquinha aqui com a tornozeleira. Mas ao saber que recebeu de presente, né, a violação da tornozeleira, o pseudo-juiz, segundo Paulo Figueiredo, deu all-in na tese da tentativa de fuga. E ele acabou se dando muito mal. Agora, com a unanimidade dos médicos acerca dos desconhecidos efeitos de confusão mental causados pelos medicamentos, a dúvida razoável é difícil de ser contraditada. E agora? Agora, ele vai fazer o que quer, porque ele é um ditador. Ao Paulo, diz ele, a mim, resta tornar a sua vida e a dos seus cúmplices um pouco mais dolorosa. E voltarei em breve com novidades a esse respeito. O Paulo aqui ficou especialista no tic-tac. E eu confesso para vocês, estou cada vez mais animada, porque cada vez que esse moço aparece na rede social dele fazendo um tic-tac, mais cedo ou mais tarde, a gente é abalroado aí com muita felicidade. Pelo menos aquele gostinho de justiça sendo feita, eu tenho tido, e você? Deixa nos comentários para mim. O STF formou maioria para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe um prazo para essa prisão preventiva que deve ser ou relaxada ou transformada em prisão definitiva, né? Imagina o que vai acontecer. Surpresa de 0 pessoas. Lembram que eu disse a vocês que eu apostava tudo na obstrução. E como teria uma reunião do PL logo na segunda-feira de manhã, porque toda a bancada da oposição, pelo menos quem é do PL, voou para Brasília, alguns no sábado e outros imediatamente no dia seguinte, na segunda-feira foi marcada uma reunião no PL e eu tô crente que vai sair de lá. Vamos obstruir tudo. PL, passando para vocês aí as impressões. Primeira coisa sobre a obstrução. Não haverá obstrução, pelo menos essa semana. Foi decidido que nós não faremos obstrução porque há uma conversa avançada com os líderes e os presidentes das duas casas para que seja pautada a anistia. Então, a gente, ao longo dessa semana, na terça e na quarta-feira, deve ter essa abertura para votação. Como vocês sabem, há votos suficientes. Nós continuaremos com a ideia da anistia, né? A gente vai apresentar pelo Partido Liberal um substitutivo ali de manter o texto original, que não é dosimetria, anistia, e a gente continua acreditando que há votos para isso. Não é dosimetria, é anistia, mas nós sabemos muito bem que o texto que está lá é da dosimetria. Segura aí que eu vou apresentar as minhas caraminholas para vocês. Nicolas Ferreira fez o post dizendo o seguinte, rumores de que a anistia será pautada nesta quarta, né, Nicolas? Muito trabalho da oposição para que isso se concretize. Ação e oração. Eu, sinceramente, confesso que eu tô me sentindo uma palhaça. Mas aí apareceu esse vídeo aqui e parece que o Hugo Mota rompeu com o líder do PT na Câmara. O lindinho, né? Parece que o Hugo Mota não acha ele muito bonito, não tem nada a ver com belo e parece que teve um racha. Mas aí, brava gente, eu fico me perguntando quantas vezes nós servimos de idiota, quantas vezes nós caímos nesse teatro. Porque pode ser sim um teatro mambembe, porque afinal de contas, Hugo Mota tem a ficha mais suja que pau de galinheiro. Vocês esperam alguma coisa que preste vindo de Hugo Mota? Sim. Aí de repente prendem Jair Bolsonaro. A única resposta à altura que nós temos para dar, pelo menos os parlamentares, é a obstrução total e completa, tanto na Câmara quanto no Senado. Aí não obstrui não, senão eu não posso pautar a anistia. E aí vem terça, quarta, quando chega na quinta, não deu para pautar a anistia, não chegamos a um acordo para a semana que vem. E aí semana que vem, daqui a pouco é férias. Alguém pode me condenar por eu desconfiar? Porque eu tô me sentindo uma palhaça, tá? Bem, Flávio Bolsonaro tá marcando firme lá no Senado. Ele fez uma coletiva de imprensa, vou soltar aqui um trecho. O que a gente sempre pediu é que a democracia prevalecesse. O relator pauta o relatório dele, né, com a redação que ele bem entender, né, que ele diz já publicamente que é com relação à dosimetria, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final,
vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria, o nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. Eu continuo com várias pulgas atrás da orelha, na verdade eu tô com mastodontes inteiros atrás da orelha, porque eu não estou confiando nesse movimento que de repente joga um balde de água fria na fervura da indignação com a prisão do presidente Jair Bolsonaro. E aí, obviamente, que a moeda de troca está sendo o quê? Pautar o PL da anistia. Será que dessa vez eles pautam mesmo? E será que o que sai aprovado de lá será a anistia? Deixa aí nos comentários pra mim o que você acha. Bem, Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro. Mas se vocês querem saber o que me dá nos nervos, o que teve de gente hoje na rede social dizendo que Bolsonaro acabou, Bolsonaro estava morto politicamente, que agora tem que arrumar alguém, que esse negócio de família Bolsonaro. Aí o Pablo diabólico Marçal apareceu de novo. Mentira. Não, mentira. Dizendo que a direita conservadora brasileira era refém de Bolsonaro. Pergunte para ele onde ele estava quando o Bolsonaro sozinho bradava na Câmara, denunciando o Foro de São Paulo, denunciando todo tipo de atrocidade. Onde ele estava? Estava dando golpe na internet? E aí ressuscitam o Pablo Marçal justamente agora que o presidente Jair Bolsonaro está na cadeia. É incrível o timing desse pessoal. Temos Pablo Marçal dando pitacos por aí e muita gente com perfil bombado dizendo esqueçam Bolsonaro, gente. Que história é essa de que a direita só existe se Bolsonaro estiver na urna? Não, filho. Democracia só existe se Bolsonaro estiver na urna, porque afinal de contas esse homem não cometeu crime nenhum, nem ninguém conseguiu provar uma vírgula de crime que ele tenha cometido para estar preso neste exato momento. Aí você tem que ter em perspectiva. Nós estamos lutando pelo direito de Bolsonaro, mas para que todo opositor de Bolsonaro tenha o mesmo direito que ele. O que é muito difícil, muito diferente do que fazem aqueles que estão no poder hoje. E você sabe muito bem disso. E por falar em marketing digital, você sabia que você pode exercer a sua profissão através do digital? Não? Olha, trabalhar em casa já virou uma febre e uma saída para quem precisa fazer uma renda extra, uma grana extra e também para quem está desempregado, entrou aí na fila do Bolsa Família e não sabe mais o que fazer. Preste atenção nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital.
caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Se você ainda está indeciso, eu te aconselho, corra no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, vai lá, pega as aulas gratuitas, que aí você vai entender melhor do que a gente está falando. Tem um universo infinito na sua frente para fazer você ganhar dinheiro a partir da sua casa, mandar no seu horário e quem sabe aí dar uma chute nos fundilhos da CLT. Para essa terça-feira é isso? Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, você está vivo ainda dá para dar um golinho no café? Então, força na peruca que está só começando. Tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, por favor, nos apoie, nós estamos precisando de mais da conta. eduarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que acompanha a gente, né, fora do Brasil. Encontro com vocês nos comentários, aquele beijaço com gosto de café no coração. Fui.